Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Guaido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Sim, a guerra civil pode regressar a qualquer momento. A qualquer momento. A situação está muito insegura. A irmã Beta Almendra, que acabamos de escutar, é uma religiosa portuguesa, comboniana, que está em missão no Sudão do Sul. De passagem por Portugal, ela deu uma entrevista ao nosso programa. E nessa grande entrevista, ela vai ajudar-nos a perceber um pouco melhor o que se passa neste país de África, que é o mais jovem país do mundo, mas que tem vivido praticamente sempre de conflito em conflito e agora, como a irmã acabou de referir, há mesmo o risco sério do regresso à guerra civil. Um drama que, Catarina, não é alheia à questão tribal. Infelizmente não, Paulo. E aqui é assim no Sudão do Sul, mas é também em vários outros países deste continente, do continente africano. Isto porque as rivalidades tribais se sobrepõem várias vezes, ou muitas vezes, ao próprio interesse coletivo da sociedade, portanto arrastando dessa forma várias sociedades, vários povos para guerras, que também muitas vezes, Paulo, parecem que também não têm solução, não é? Muito bem. Esta situação de ameaça de guerra no Sudão do Sul é um dos temas abordados durante a conversa com a irmã Elizabeth em Lisboa, na sede da AIS, irmã que é mais conhecida apenas como Beta Almendra e que vamos escutar daqui a pouco. Este vai ser, aliás, um programa com muitas entrevistas, ao contrário do que é habitual. E vai ser assim não só hoje, mas também nas próximas semanas, porque entrevistámos também, isto nos últimos dias, Dom Diamantino Antunes, que é o bispo de Tete, em Moçambique, e também o novo bispo de Bafatá, na Guiné-Bissau, cuja ordenação episcopal aconteceu neste sábado, dia 28 de junho. Pouco antes da ordenação, ele concedeu uma primeira grande entrevista a quem? Claro, ao nosso programa. Mas vamos começar pela Síria e ainda por causa do brutal atentado terrorista de domingo, dia 22 de junho, numa igreja cristã em Damasco. Um atentado que causou, já o sabemos, pelo menos 25 mortos, e digo pelo menos porque alguns dos 63 feridos continuam em estado grave. E vamos falar deste atentado também para atualizar as informações disponíveis, porque, entretanto, Catarina, houve um grupo terrorista que reivindicou o atentado. É verdade, Paulo. Embora as autoridades sírias continuem a manter aquela primeira informação que deram, uma informação inicial, não é? Que o atentado foi da responsabilidade do Estado Islâmico e que a verdade, Paulo, é que neste momento uma ou outra organização jihadista, denominada Saraya Ansar al-Sunna, acabou por publicar, entretanto, então nas redes sociais, um comunicado assumindo que foram eles os autores deste atentado, que aconteceu então no domingo, dia 22 de junho, nesta igreja greco-ortodoxa de Mar Elias, em Damasco. Paulo. Exatamente. Um atentado que gerou, entretanto, uma enorme onda de solidariedade para com a comunidade cristã da Síria. Sim, desde o primeiro momento, Paulo, que mal se soube o que se tinha passado nesta igreja, começaram a ser conhecidas várias mensagens de repúdio pelo ataque, mas também de solidariedade, Paulo, para com esta comunidade síria. E uma das mensagens, digamos assim, mais expressivas foi do Papa Leão XIV. Sim, Paulo, o Papa já falou diversas vezes sobre este atentado, fez já várias intervenções, mas talvez a mais significativa tenha sido a que ele proferiu na Audiência Geral das Quartas-feiras, no dia 25 de junho, em que o Santo Padre classificou este atentado como vil, ou seja, Paulo, ele considerou este atentado como algo abjeto, miserável, e em que assumiu também nessa sua comunicação, assumiu que uma total proximidade com a comunidade cristã tão sofrida na Síria, Paulo. Sofrida mesmo, de facto. Na Síria há praticamente unanimidade quando se fala em sofrimento, quando se fala na vida difícil das famílias que enfrentaram já uma década de uma horrível guerra civil e que agora, após a queda do regime de Bashar al-Assad, que foi em dezembro do ano passado, continuam com medo, com muito medo. Nós temos uma mensagem que mostra bem esse desalento dos cristãos, uma mensagem do padre Hugo Alanis, que já vamos escutar, mas antes disso vamos recuperar uma vez mais então as palavras do Papa Leão XIV sobre o atentado terrorista à igreja cristã em Damasco. Domenica scorsa è stato compiuto un vile attentato terroristico contro la comunità greco-ortodossa nella chiesa di Mar Elias a Damasco.
Affidiamo le vittime alla misericordia di Dio ed eleviamo le nostre preghiere per i feriti e i familiari. Ai cristiani del Medio Oriente dico: vi sono vicino, tutta la Chiesa vi è vicina. Questo tragico avvenimento richiama la profonda fragilità che ancora segna la Siria dopo anni di conflitti e di instabilità. È quindi fondamentale che la comunità internazionale non distolga lo sguardo da questo Paese, ma continui a offrirgli sostegno attraverso gesti di solidarietà e con un rinnovato impegno per la pace e la riconciliazione. Foi o Papa Leão XIV sobre o atentado vil, a expressão é dele, do Papa, que aconteceu numa igreja em Damasco durante a celebração então de uma missa no domingo, dia 22 de junho. Há pouco disse que nós temos uma mensagem de um sacerdote, que é o padre Hugo Alanis, que nos fala do desalento dos cristãos, mas na verdade esta é também, Catarina, uma mensagem de esperança. Sim, Paulo, podemos dizer que é uma mensagem agridoce, não é? Isto porque de esperança, ela fala de facto de esperança, mas também fala de muita resignação. Portanto, são muitos anos de guerra, de muita violência, de muito sofrimento, e os cristãos que vivem na Síria, aqueles que ainda não abandonaram o país, de facto não conseguem libertar-se de tudo isto, todo este peso, todo este fantasma do sofrimento, das memórias dos tempos difíceis da guerra que nunca mais acabam, não é? E como o Paulo disse há pouco, de facto, foi agora em dezembro do ano passado que o regime de Bashar al-Assad foi derrubado, não é? Caiu, mas a verdade é que ninguém sabe o que é que a história vai, o que é que vai ser o próximo passo, os próximos dias deste país, Paulo. Na verdade, podemos dizer que todos esperam o melhor, mas também todos temem o pior. Exatamente, Paulo, porque a guerra, de facto, é uma sombra, parece como que uma sombra no povo deste país, da Síria, é um fantasma que continua a pairar no ar. Para a Igreja não há tempo a perder, como vimos agora na reação que houve após este atentado nesta igreja de Damasco. Portanto, tudo o que é urgente e tudo o que a Igreja sabe é que é necessário apoiar as famílias que estão enlutadas, é necessário ajudar todos aqueles que precisam de ajuda. Portanto, a Síria continua a viver tempos muito difíceis e muito duros, e este atentado terrorista, Paulo, apenas veio lembrar à população que os dias difíceis ainda não acabaram, que tudo continua e, portanto, que a paz não está garantida neste momento. E, de resto, Paulo, é de facto um verdadeiro sufoco o dia-a-dia das famílias, como temos contado aqui nos nossos programas. Portanto, as famílias não sabem como é que vão sobreviver no dia-a-dia, não sabem como ter emprego, não sabem como ter pão em cima da mesa, não sabem como é que vão pagar a escola dos filhos no próximo mês. Portanto, enfim, é de facto uma situação muito, muito, muito difícil que se está a viver na Síria, Paulo. Obrigado, Catarina. O padre Hugo Alanis é argentino e está há vários anos em Alepo, na Síria. Ele conheceu, de facto, alguns dos dias mais violentos e ingratos da guerra, amparou homens e mulheres enlutados e em lágrimas, sossegou mães que perderam os filhos, deu esperança a todos. O padre Hugo gravou, então, uma mensagem para o nosso programa que vamos escutar já de seguida, uma mensagem em que vai dizer que, apesar de tudo isto, de todas as dificuldades, de todo o sofrimento, apesar de tudo isto, é uma graça, uma bênção mesmo, poder estar na Síria e servir aqueles que são os descendentes dos primeiros cristãos. ما بنعرف شو راح يصير هون بسوريا. نعم في خوف، ولكن احنا نتمنى إذا الرب بيضل كان آخر سنوات معنا بيضل كمان قريب إلنا. أول شيء نعمة إلنا نكون في الشرق الأوسط. نعمة لأنه نخدم أشخاص هم أصلهم أولاد أول مسيحيين، بيكون الهوية هوية مسيحية. كل شخص عنده تاريخ حزين، هم خلال الحرب هم تعذبوا كتير، وكتير مرات إذا في احتفال يوم الأحد إذا بدكم شيء يوم الأحد خبرونا. هم يحكوا أبونا لا تخافوا الرب معنا. هم متأكدين من هذا وجود الرب بحياتهم.
هذا إيمان والرجاء بيكون كتير عالي كتير عالي. إحنا بنكون متأكدين إذا مش عن طريق هذول المساعدات يوصلون عن طريق ACN كان مستحيل نعمل كتير من الأشغال ونتمنى تقدروا بتكملوا بخير الناس بيكونوا حوالينا. إحنا بنكون متأكدين دور الكنيسة اليوم في هذا المكان. دور الكنيسة لازم يكون زي شمع زي إنارة. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. Foi o padre Hugo Alanis, um argentino que está em missão há muitos anos na Síria. Antes dele escutámos o Papa Leão XIV. Falámos então da Síria, onde ocorreu no domingo, dia 22 de junho, um terrível atentado bombista numa igreja, atentado que saldou em mais de 80 vítimas, entre mortos e feridos. E da Síria, vamos agora centrar a nossa atenção em Moçambique e vamos ao encontro de Dom Diamantino Antunes, o bispo de Tete. Ele esteve de passagem pela sede da AIS Internacional na Alemanha e mesmo à distância, ao telefone, falou para o nosso programa. Tanto esta como as entrevistas com o bispo de Bafatá, na Guiné-Bissau, e com a irmã Beta, que está no Sudão do Sul, são demasiado longas para as podermos emitir apenas num programa, pelo que vamos falar destes 3 países nas próximas 2 semanas. Mas centremos então agora a nossa atenção em Dom Diamantino Antunes. O bispo de Tete deixa vários alertas e um dos mais importantes é que a insurgência terrorista continua ativa, Catarina, e longe de ser derrotada. Sim, Paulo, e essa é talvez a ideia com mais forte desta entrevista do Bispo de Tete, concedeu então à Fundação AIS. Mas os próprios acontecimentos que temos estado a ver nos últimos tempos no terreno confirmam tudo isto que ele nos diz na entrevista, Paulo. Portanto, nos últimos dias nós temos tido notícias da presença ativa em Cabo Delgado de vários grupos armados e em pelo menos um dos casos, Paulo, terá havido de facto um ataque direto às forças ou um quartelamento das Forças Armadas de Moçambique. É mais um episódio, Paulo, desta guerra que, como nós sabemos, já começou em 2017 e não sabemos quando será o seu fim. Claro. Bom, a situação de facto está complexa e difícil no plano militar, mas esse é apenas, digamos assim, um dos problemas de Moçambique nos dias que correm. Sim, sem dúvida, Paulo. A pobreza em Moçambique é também muito grande, como nós sabemos, e o país de facto não tem recursos, por exemplo, para apoiar mais de 1 milhão de deslocados, exatamente por causa do terrorismo que está ativo nesta zona de Moçambique, na zona norte. Portanto, e Dom Diamantino enfatiza isso, Paulo, e diz-nos muito claramente que Moçambique precisa da ajuda da comunidade internacional para esta emergência que está a assolar principalmente esta região norte de Moçambique. Muito bem. Obrigado, Catarina. Nós entrevistámos então o bispo de Tete ao telefone, quando ele estava em Koningstein, na Alemanha, na sede internacional da AIS. É uma entrevista relativamente longa, que vamos por isso transmitir em mais do que um programa. Hoje, Dom Diamantino vai comentar, entre outros temas, o relatório do Conselho Norueguês para os Refugiados, que foi divulgado no mês passado e em que Moçambique surge em 3º lugar na lista dos 10 países com as crises de deslocados mais negligenciadas do mundo. Bom, então nós quisemos saber se o Bispo concorda ou não com esta avaliação. Vamos agora conferir a resposta. Concordo com essa avaliação feita pelo Conselho Norueguês para os Refugiados. Daquilo que são as informações partilhadas comigo pelos bispos das dioceses onde existe o maior número de deslocados devido à insurgência em Cabo Delgado, estou a falar sobretudo das dioceses de Pemba, Nacala e Nampula, no norte de Moçambique, a situação dos deslocados é muito precária e difícil. Falta muitas vezes o essencial, os apoios são diminutos e não sempre constantes. Diz respeito a dar as condições necessárias às pessoas deslocadas, de modo particular o apoio alimentar e outros bens de primeira necessidade para uma vida digna. A crise humanitária é consequência de fatores conjugados e simultâneos, como é o caso da insurgência terrorista e o medo que provoca na população, a qual a leva a fugir das suas aldeias e a não regressar.
E também outra consequência que, de facto, dificulta a vida das pessoas e mantém esse nível de pobreza e de emergência, são as sucessivas calamidades naturais que se têm abatido sobre o território moçambicano, sobretudo no litoral norte. São afetados todos, é verdade, mas de modo particular aqueles que já não têm nada, aqueles que perderam tudo com a guerra e que se veem numa situação de grande provisoriedade, de grande necessidade. Estamos a escutar Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, que esteve recentemente na Alemanha, na sede internacional da Fundação AIS, e falou ao telefone para o nosso programa. Uma entrevista em que se falou do terrorismo, das consequências disso ao nível humanitário e também da necessidade da ajuda internacional. Calcula-se que haverá em Moçambique mais de 1 milhão de deslocados. Uma cifra que é gigante só por si, mas que se torna alarmante quando pensamos que este é também um dos países mais pobres do mundo. A agravar tudo isto, nas últimas semanas, os grupos armados jihadistas que têm vindo a atuar em Cabo Delgado alargaram os seus ataques também à província de Niassa. Poderemos estar perante uma escalada da violência terrorista? Eu não sei se a escalada da violência terrorista está a aumentar ou não no norte de Moçambique. Aquilo que sabemos, e que me é dado saber, é que apesar do esforço militar realizado em colaboração também internacional, e apesar da tentativa de resolução de algumas das causas que estão na gênese, na origem e no prolongamento do conflito, a insurgência em Cabo Delgado continua ativa e longe de ser vencida. E os ataques verificados nos últimos tempos na província de Niassa são a prova disso. Em relação ainda à região de Cabo Delgado, que corresponde à Diocese de Pemba, o bispo local, Dom António Juliás, tem alertado para a falta de recursos para a ajuda humanitária a todos os deslocados. Sinal da situação alarmante a que se chegou, os recursos da Caritas, por exemplo, são francamente insuficientes. Sem ajuda internacional, será possível resolver este problema? Moçambique precisa e precisará da ajuda internacional para resolver este e outros problemas. A situação económica do país não está fácil, está má. Faltam recursos para responder às necessidades essenciais no setor da saúde, da educação e da melhoria das infraestruturas fundamentais, que são importantes para o desenvolvimento económico. Estou a falar de estradas, transportes, acesso à água, etc. As receitas fiscais que são arrecadadas anualmente são, na sua maioria, canalizadas para o pagamento de salários do funcionalismo público, que beneficia apenas uma minoria da população. E pouco resta para o investimento na área social e nas infraestruturas. A situação dos milhares de deslocados da guerra em Cabo Delgado é muito difícil, são muitas bocas a alimentar e os recursos à disposição são poucos para tanta necessidade. Foi Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, em Moçambique, e vamos continuar com as entrevistas que vão marcar então o programa de hoje. Agora vamos até à Guiné-Bissau, vamos ao encontro de Dom Vítor Luís Camacho, o novo bispo de Bafatá, cuja cerimónia de ordenação episcopal aconteceu neste sábado, dia 28 de junho. Pouco antes, ou melhor, quase em cima desse momento tão especial, o novo prelado concedeu a sua primeira grande entrevista e logo ao nosso programa. Uma entrevista em que tivemos, importa sublinhar isso, a colaboração de Casimiro Cajucam, que é o diretor da rádio Sol Mansi, a emissora católica da Guiné-Bissau. Nós já vamos escutar Dom Vítor Camacho, mas para já, Catarina, quem é o novo bispo? Bom, Paulo, é um jovem, para começar, tem apenas 58 anos de idade. Dom Vítor é um frade franciscano que exercia então as funções de definidor geral para a África, isto é,
de conselheiro-geral da Ordem dos Frades Menores em África, quando soube então que ia ser nomeado bispo de Bafatá. Muito bem, exatamente. Aliás, nós colocámos precisamente essa pergunta a Dom Vítor e ele confirma que não estava mesmo nada à espera de receber uma mensagem do Vaticano a dizer que o Papa o tinha escolhido para ser o novo bispo de Bafatá. Pois não, Paulo, e ele aliás nem estava sequer na Guiné-Bissau quando recebeu esta primeira mensagem do Vaticano em formal da vontade do Papa Francisco. Portanto, ele estava em Lomé, que é a capital do Togo, e estava com várias reuniões agendadas com os ministros provinciais. Portanto, foi de facto uma surpresa que mudou por completo a sua vida, mudou por completo tudo o que estava a fazer, portanto, tudo o que tinha planeado fazer até aquela altura. Muito bem, e agora é o novo bispo de Bafatá, sucedendo a um missionário brasileiro que faleceu durante a pandemia do coronavírus. Sim, foi um missionário brasileiro, o bispo de Bafatá, Dom Pedro Carlos Zilli, que faleceu então em 2021, vítima de Covid-19, e que era, podemos dizê-lo, Paulo, também um grande amigo da Fundação AIS e que foi uma voz constante de alerta para a sociedade da pobreza em que se vivia, em que se encontram estas populações da Guiné, de Bafatá, como aliás todo o país, não é? Que é mesmo, Paulo, um dos países mais frágeis, mais pobres de todo o mundo. Todo o mundo, exatamente. Obrigado, Catarina. A entrevista a Dom Vítor Camacho aconteceu então nas instalações da Rádio Sol Mansi, na Guiné-Bissau, e contámos com a colaboração, e fica aqui o nosso muito obrigado, de Casimiro Cajucam, que é o diretor da estação e que nos ajudou então a concretizar a conversa com o novo bispo de Bafatá. E a primeira pergunta foi precisamente sobre aquilo que estivemos agora a conversar. Como é que Dom Vítor recebeu então a notícia de que o Santo Padre o tinha nomeado para a Diocese de Bafatá? Vamos conferir a resposta. Devo dizer que quando fui comunicar que devia ser o bispo de Bafatá, foi uma surpresa. Eu estava em Lomé, capital do Togo, a exercer as minhas funções como definidor-geral para a África, isto é, conselheiro-geral para a África. E tinha encontro com os ministros provinciais, então não estava à espera de uma notícia que vinha do Vaticano, mas foi uma surpresa. E ao mesmo tempo senti o peso do pedido do Papa para ser bispo de Bafatá. E isso implicava também para mim deixar tudo o que estava a fazer, uma atividade que tinha programado, e então não foi fácil, mas tive que aceitar com fé. Exato. É o segundo bispo de Bafatá, sucedendo a Dom Pedro Carlos Zilli, missionário brasileiro que morreu de Covid em 2021. A pandemia trouxe à evidência a enorme pobreza em que vive uma parte muito considerável da sociedade guineense. Numa mensagem enviada para a Fundação AIS, no auge da pandemia, Dom Pedro queixava-se que não era possível o confinamento das pessoas em casa como as autoridades exigiam, pois a maior parte das famílias não tinham luz elétrica, não tinham frigorífico para conservar os alimentos. A pobreza é a característica principal da população da Diocese de Bafatá. Como caracteriza a Diocese de Bafatá? Devo dizer que a nossa Diocese é uma Diocese com muitas carências econômicas, sociais e culturais. Econômicas, porque, como já disse, as famílias vivem de uma agricultura de subsistência e não têm verdadeiramente recursos. E não só isso, mas não têm também o poder de compra, então a zona é pobre. Há uma zona, o leste do país, que é praticamente deserta, é ameaçada pelo deserto. E temos o sul, mas a floresta está a ser devastada, então isso complica também a produção agrícola. E com a monocultura da castanha de caju, a situação tem estado a piorar. Então, devo dizer que a nossa diocese é caracterizada verdadeiramente pela pobreza econômica, pobreza social, porque não temos pessoas formadas, não temos boas escolas, e não temos, aliás, escolas, primeiramente, depois para serem boas.
e com falta de estruturas sanitárias, então, a nível social. Quanto à cultura, não temos pessoas formadas e, sobretudo, as mulheres precisam de uma formação, precisam de uma educação, e a nossa igreja, digamos, a nossa diocese, é uma diocese que precisa verdadeiramente de ajuda em todos os sentidos. E já pensas num plano em como poder mitigar essas dificuldades? O plano é que eu acho que devemos investir muito na formação dos jovens, das crianças, dos adolescentes, e investir também na formação das mulheres. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é ver se podemos criar cooperativas para as mulheres, sobretudo, e ver se podemos criar cooperativas agrícolas e com projetos de transformação também de produtos locais. E infelizmente não temos meios, mas são ideias assim que temos e que gostaríamos de realizar. Mas a coisa mais importante e urgente neste momento é a formação das pessoas, sobretudo escolas, é a promoção humana, por exemplo, a criação de poços para água, ou então criar melhores condições de higiene, postos sanitários, e ver como ajudar a melhorar a dieta alimentar, investindo na formação das mulheres, nas cooperativas das mulheres. Foi Dom Vítor Camacho na primeira grande entrevista como novo bispo de Bafatá, na Guiné-Bissau. Na próxima semana nós vamos continuar a escutá-lo. Para já, vamos dar um salto até Macau para irmos ao encontro de José Miguel Encarnação, que é o nosso correspondente nesta diocese na China. Todas as semanas ele traz-nos sempre uma notícia ou conta-nos uma história relevante da vida da Igreja nesta região do globo. 6 jovens de Macau irão integrar uma comitiva a Cabo Verde. São eles jovens das paróquias de Nossa Senhora do Carmo, na Ilha da Taipa, que faz parte da região administrativa especial de Macau, e também alguns jovens da paróquia da Sé Catedral, também aqui da Diocese de Macau. Estes jovens irão partir para Cabo Verde no início do mês de julho, nomeadamente para a Ilha de Santo Antão. É, pois, a segunda vez que jovens de Macau integram uma comitiva, uma missão ao arquipélago cabo-verdiano, depois do ano passado, também conduzidos ou liderados pelo padre Eduardo Emílio Agüero, terem-se deslocado a Cabo Verde para ali missionarem junto das populações locais. Trata-se de uma vontade não só dos sacerdotes missionários do Coração de Jesus, ou mais conhecidos como dionianos, que aqui em Macau têm vindo a implementar-se cada vez mais junto dos mais novos e que com eles têm também realizado alguns projetos de missão. O ano passado, a missão em Cabo Verde resultou num estrondoso sucesso, uma vez que foram muito bem recebidos nas várias paróquias da Ilha de Santo Antão e foi por isso que também este ano, com mais algum esforço, estes jovens vão então integrar uma nova missão, uma vez que foi pedido para que voltassem e que continuassem o trabalho realizado o ano passado. Trata-se de trabalho não só pastoral, como também trabalho, digamos que mais prático, uma vez que são oferecidos materiais didáticos e também são realizadas tarefas de melhoria, não só nas paróquias em si, como também em algumas escolas no que respeita às suas infraestruturas. É Macau cada vez mais integrado no mundo da lusofonia, também no que respeita à Igreja Católica e aos seus caminhos. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos falar ainda do relatório e contas da Fundação AIS e do que ele, no fundo, nos revela sobre a solidariedade para com a Igreja que sofre no mundo. E vamos escutar então a irmã Beta Almendra, a religiosa portuguesa que está em missão em Uau, no Som do Sul. Muito para escutar daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já.
we have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, enfrentam o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas.
A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. ب 7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلأ عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، مشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. Vamos agora retomar o tema do relatório e contas da Fundação AIS, que começámos a divulgar por aqui há 2 semanas e que nos ajuda a conhecer um pouco melhor o que é e para que serve a Fundação AIS. E à boleia disto, nós vamos então apresentar um número da semana. Todas as semanas nós temos sempre um número
que representa algo de especial sobre o trabalho da AIS, mas também sobre a vida da Igreja e do mundo. E o número de hoje é 11. 11, porque foram 11 os barcos oferecidos pela Fundação AIS ao longo do ano passado para que a Igreja possa exercer melhor o seu trabalho missionário. Exatamente, Paulo. Para além desses 11 barcos, foram também entregues centenas e centenas de outros meios de locomoção, em conjunto, Paulo, e graças à generosidade dos nossos benfeitores, dos nossos amigos aqui em Portugal, claro, e também em todo o mundo, nós conseguimos, no ano passado, Paulo, entregar 1.141 veículos para auxiliar, então, os agentes da pastoral, os missionários que estão um pouco por todo o mundo. E nestes 1.141 veículos estão 474 automóveis, 388 bicicletas, 264 motociclos e os tais 11 barcos que o Paulo falou e ainda 3 autocarros e um caminhão, Paulo. Bom, são de facto números extraordinários que atestam bem que, até nesta área tão específica, que é a área da mobilidade, a Fundação AIS realiza um trabalho fundamental. Dos 11 barcos disponibilizados pela Fundação AIS, a maioria foi, calculo eu, Catarina, para a região da Amazónia. Sim, Paulo, é isso mesmo. Portanto, foram de facto para a região da Amazónia, isto porque a Igreja naquela zona tenta chegar às populações locais que vivem ao longo deste grande rio e por isso ali, sem barcos, não é possível. Não é possível os missionários poderem chegar então junto das comunidades cristãs. E por isso é tão importante, Paulo, esta nossa ajuda em concreto para esta zona do globo. Obrigado, Catarina. Um dos padres que tem andado por lá, por essa Amazónia brasileira, é italiano, é o franciscano Paolo Maria. As suas palavras, que vamos agora escutar, são um retrato de uma região, de facto, onde vivem pessoas quase esquecidas. O que vale é que há quem, como o Frei Paolo, que tenta ser luz no meio do sofrimento e da falta de esperança. Paz e bem a todos, a todas. Nós, frades menores capuchinhos, estamos aqui neste lugar sagrado, a Amazônia, aqui no Brasil, bem na fronteira com Peru e Colômbia. Uma região extremamente complexa, difícil, uma região quente de narcotráfico, muita violência. Não somente aqui, no mundo todo, às vezes onde o pessimismo quer tomar de conta. Tudo não está sofrido, muito sofrimento, falta de assistência, abandono. Mas sempre aparece uma luz, é a luz de Deus que nos traz esperança. Uma frase que ecoa constantemente em nosso coração é com certeza uma frase bíblica antiga, mas que é muito de hoje. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Queremos partilhar com vocês a alegria que a esperança é grande, porque nós todo dia experimentamos a partilha, a solidariedade. Pessoas, famílias extremamente pobres de indígenas que quase não têm nada e oferecem o melhor para você. Onde tem partilha, Deus está presente e se acende a luz. É um povo que, apesar de muito sofrido, é um povo que sabe ainda abrir o coração ao Espírito de Deus. E a alegria volta, o sorriso se abre. Como dizia São Francisco, como Jesus nos ensinou, levemos a paz, nos tornemos instrumentos de paz. E a esperança com certeza volta. E no meio das trevas, a luz aparece de novo. Paz e bem a todos. E agora vamos focar a nossa atenção no Sudão do Sul. A irmã Beta Almendra, uma comboniana, está em missão na Diocese do Au, esteve na sede da Fundação AIS em Lisboa e falou longamente sobre o seu trabalho, sobre ser missionária no mais jovem país do mundo e também do medo de se voltar a qualquer momento àquilo que ela diz que é o drama da guerra civil. Nós temos uma grande entrevista com esta religiosa, foram dela as palavras que escutámos logo
no arranque do programa e que nos vai acompanhar por aqui ao longo das próximas semanas. Foi uma entrevista muito franca, com momentos, digamos assim, de grande partilha, em que a irmã falou dos seus anseios, dos desafios de ser missionária neste país de África, mas também das dificuldades em realizar o seu trabalho numa zona pobre, agora também ameaçada pelo regresso da guerra. Nós já vamos escutar, mas antes disso, Catarina, precisamos de um breve retrato. Quem é esta irmã portuguesa? Bom, Paulo, primeiro acho que podemos dizer que esta irmã é uma mulher feliz quando está na sua missão. Portanto, ela própria o confessou na entrevista que deu à Fundação AIS. E, portanto, a irmã Elizabeth Almendra, que é mais conhecida então por a irmã Beta, é comboniana, está há 4 anos e meio então na Diocese de Wau, no Sudão do Sul, e antes, Paulo, ela tinha sido missionária no Quénia. No Quénia, exatamente. Bom, o seu trabalho em Wau, na Diocese de Wau, é essencialmente na área da educação e da formação de raparigas. E há até um episódio engraçado que, aliás, nós já contámos aqui há uns meses aqui no nosso programa, é que a irmã fez com que as suas meninas, como ela lhes chama, formassem uma equipa de futebol. E depois conseguiu que elas tivessem um equipamento oficial da seleção portuguesa. Sim, é um equipamento oficial da Federação Portuguesa de Futebol. E o que mostra bem que nada é impossível para esta irmã quando ela se empenha nas coisas. De facto, ela precisava de equipar a sua equipa de meninas, não é? Como ela diz, e falou então com o seu pároco, o pároco da Ericeira, que por sua vez falou com o Fernando Santos, na altura era selecionador nacional, e portanto através dele e através também do Sapinto, ela conseguiu então que todas as camisolas e os calções oficiais da Federação Portuguesa de Futebol fossem então enviados para a sua diocese em Wau. Muito bem, é uma história que mostra, como a Catarina acabou de dizer, a capacidade da irmã Beta Almendra em fazer coisas, em meter as mãos na massa, em ajudar, que no fundo é aquilo que ela saberá fazer melhor. Bom, em relação a questões mais sérias, a entrevista vai abordar também a ameaça da guerra civil no Sudão do Sul, uma guerra que, a acontecer, tem claramente, Catarina, podemos dizer assim, contornos tribais. Sim, Paulo, contornos tribais, isto porque neste país, como aliás acontece em outros países aqui deste continente, do continente africano, as populações estão divididas então por etnias, por línguas, por culturas muito próprias e que nem sempre o relacionamento é pacífico entre estas várias etnias. Por isso, no caso do Sudão do Sul, Paulo, há 2 principais etnias, os Dinkas e os Noers, e o que acontece é que as duas principais figuras do Estado do Sudão do Sul pertencem exatamente a estas etnias, que é o presidente e o vice-presidente. São etnias rivais. Etnias rivais, sim. Portanto, o presidente, que é Salva Kiir, pertence à etnia Dinka, e o seu vice-presidente, que é o Riek Machar, que pertence então à etnia Nuer. Muito bem. O Sudão do Sul nasceu então formalmente como país em 2011 e já esteve em guerra. Uma guerra que começou em 2013 e que se prolongou até 2018 e que causou já mais de 400 mil mortos. E agora, alerta a irmã, já se fazem ouvir de novo os tambores da guerra. Bom, vamos então à entrevista, à primeira parte da entrevista com a comboniana irmã Elizabeth Almendra, uma portuguesa em missão na Diocese de Wau, no Sudão do Sul. No Sudão do Sul está a trabalhar com raparigas, essencialmente, não é? Essencialmente com as minhas meninas. As suas meninas. Aliás, há uma história muito engraçada que tem a ver com o equipamento da seleção de futebol, que é um equipamento daqui de Portugal, oficial. Oficial, imagina, ela nem se apercebe bem o quanto valor tem aquele equipamento. Exatamente. Foi fácil conseguir o equipamento para as meninas? Foi fácil. Foi assim uma história gira, porque o meu parque da Ericeira tinha o contacto primeiro com o outro treinador, que era o Fernando Santos. Fernando Santos, sim. E tinha ido à paróquia, dar um testemunho, sim. falar, e depois uma vez eu veio, pede lá ele se não pode dar o equipamento, eu venho agora para as jornadas mundiais da juventude, mas depois, entretanto, Fernando Santos sai, não é? E depois dão-lhe o contacto do Sapinto, jogador, tudo essas coisas da seleção, e conseguiu-se contactar e tal, olha, foi uma maravilha, e agora eu vou pedir outra vez. Muito bem. Bom, isto é um pormenor que é engraçado, que nos liga ao Sudão do Sul, mas o Sudão do Sul, que é um país sobre o qual a Fundação AIS está muito empenhada, aliás, esta nossa conversa tem um pouco este enquadramento, que é o trabalho, o apoio que a Fundação AIS vai dando à Igreja no Sudão do Sul. O Sudão do Sul é um país que vive uma situação muito complexa, não é? Portanto, o mais jovem país do mundo tem um dos vícios mais antigos da humanidade, que é a guerra, não é? Vício, chamemos de vício,
e está outra vez, digamos, com os tambores da guerra muito ativos. Acabou de chegar, de alguma forma, do Sudão do Sul. Teme que a guerra civil possa, de facto, regressar em força ao país ou não? Sim, a guerra civil pode regressar a qualquer momento. A qualquer momento. A situação está muito insegura. Há partes do Sudão do Sul que estão constantemente a lutas, a conflitos, e pronto, e ali a democracia, devíamos ter tido eleições em dezembro passado, não tivemos porque o país não está preparado, não há recenseamentos, não há nada disso, não está preparado, agora adiou-se para daqui a 2 anos, mas o país não está preparado, não estão-se a preparar, e depois a situação está muito complicada. Complicou-se, já estava complicada e complicou-se mais com o Sudão, não é? Com o petróleo, por causa do petróleo, fecharam as condutas do petróleo, não conseguem realmente extrair realmente o petróleo do Sudão do Sul, e agora tudo vem um bocadinho de Uganda, vem de outros sítios, e esta crise económica, financeira, está a dar cabo de tudo, porque o governo não paga há 1 ano e meio aos professores, funcionários públicos não recebem. Agora estão a dizer que a parte militar está a receber, para um bocadinho acalmar a situação dos militares, não é? Porque depois são os militares que vão pegar nas armas e que... Mas vamos falar um pouco, ou tentar perceber, descodificar um pouco esta provável, este provável regresso à guerra no Sudão do Sul, à guerra civil. Na verdade, o que está em causa, ou o que está, digamos, nas várias trincheiras, é um problema étnico? Claro, no poder. Portanto, agora está ao poder, estão os Dinka, não é? A tribo está agora no poder do presidente, não é? E os vice-presidentes, o mais forte, que agora até prenderam. Está em prisão domiciliária, não é? Não entendo esta situação, porque ele está na prisão domiciliária, e é um vice-presidente. Quando o país já estava, digamos, a situação já estava a extremar muito esta... Ele pô-lo na prisão, portanto, agora, e as coisas estão um bocadinho calmas, mas isto, a qualquer momento, estes vice-presidentes que há, este poder, têm um bocadinho mais de força, eles vão se revelar, quer dizer, onde vão fazer alguma ação em que se o presidente não fizer nada, não é? Esta é a situação muito clara. O presidente é de uma tribo, o vice-presidente agora é da outra tribo, são as 2 maiores tribos com mais força no Sudão do Sul. E digamos que a partilha do poder entre eles não é fácil. Não, e são inimigos, por natureza são inimigos. Foi a irmã Beta Almendra, uma comboniana portuguesa em missão no Sudão do Sul, entrevista que vamos continuar a acompanhar por aqui na próxima semana. E é assim, com esta missionária portuguesa, que chegamos então ao fim do programa de hoje. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço com amizade. Até para a semana, se Deus quiser.